This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá pessoal, bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Cadê a Hipótese Ruth? Apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel, e agora eu vou falar o nome inteiro dele, porque tem pessoas me perguntando, afinal, ele é Gabriel Gaudêncio ou ele é Gabriel Rego? Ele é Gabriel Gaudêncio Rego. Na verdade é do Rego, né? Mas o do eu deixo de lado para deixar o Rego mais próximo do Gaudêncio. Eu não sei se essa piada ela é própria para o podcast, mas a gente pode manter o Rego aí. Tá, é porque quando eu publico, tem que botar Rego, aí se botar o do fica do Rego GG. O do Rego eu acho meio estranho, sabe? Entendi, para questão da autoria em paper. Isso, aí fica Rego GG. Rego GG, e aí vai ficar meio estranho. Entendi. Tá bom, a gente começou bem de piada hoje, Gabriel. Queria, antes da gente dar seguimento, agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso podcast, escutando, compartilhando com os amigos. A gente está hoje chegando em 1000, eu não sei como que fala isso, 1000 escutadas, acho que 1000 escutadas, é isso aí. Então, nosso podcast alcançou esta marca graças a todo mundo, todos vocês que têm escutado o nosso podcast e compartilhado com os amigos. Nosso podcast já está em muitas plataformas, então vocês conseguem encontrar nas plataformas tradicionais e algumas alternativas também. Já tem algumas plataformas aí que tem um podcast. A gente também está no YouTube, então se quiser seguir pelo YouTube também dá. A gente tem a nossa conta no Instagram, no Facebook e no Twitter. E aí vai do gosto do freguês. Até agora a gente não tem nenhum freguês no Twitter e no Facebook. Mas o Instagram está crescendo. Vamos ver, quem quiser seguir por ali, ótimo. Quem não quiser, só quiser escutar o podcast, é só deixar a plataforma que utiliza de podcast notificando a entrada de um novo podcast. E hoje a gente precisa, inclusive, avisar. A gente lançou o podcast, já gravou aqueles 3 primeiros, né? Livre-arbítrio, cooperação e amizade, porque a gente queria entender um pouco a dinâmica, ouvir um pouco os comentários, saber as reações das pessoas, mas agora a gente já começa com o fluxo normal. Nosso podcast será sempre às segundas-feiras. Então, toda segunda-feira você acorda já sabendo que no final do dia receberá uma notificação. Ô, Gabriel, me fala uma coisa, isso é tema, né, do nosso podcast de hoje. Você sofre muita dor social? Olha, Paulo Borges, eu acho que todo mundo sofre, ou já sofreu uma vez na vida, alguma dor social. E eu só queria fazer um adendo antes também. Tu falou das 1000 escutadas, eu queria agradecer aos amigos e tal. Mas um episódio foi sobre cooperação e pedir para os colegas e amigos que estão escutando também cooperarem com a gente. Não me deram R$50, ninguém me deu R$50. Ninguém. Mas podem fazer o quê? Compartilhar um podcast. O podcast com 50 pessoas. Boa ideia. Não é? Maravilha. Exatamente. Então quer dizer, Gabriel, que você estava bem errado, né? Você achou que você tinha 300 amigos que te davam R$50. Eu tenho, na verdade, 20 amigos que me dão dívida, eu acho. Mas eu gosto muito deles. Mas é isso mesmo, acho que cooperar compartilhando vai ser muito bom. A gente tem visto um aumento, é isso que eu comentei, né? As 1000 escutadas. Mas seria muito legal compartilhar para fora também de algumas bolhas, né, para grupos que às vezes não são da psicologia ou das neurociências, pessoas em geral que estejam interessadas nesses tópicos, né? Para quem está escutando sabe o nosso cuidado em tentar passar um conteúdo bacana, correto e dessa forma descontraída, engraçada e, enfim, de uma maneira que todo mundo possa acompanhar e compreender. E aí o tópico de hoje é dor social. E aí eu queria saber, então, Gabriel, você já fugiu uma vez, jogou para essa história da cooperação, pelo jeito você deve ter um longo histórico de dor social. Você tem alguma história aí? É porque mexe muito, Paulo Borges. Tem várias, na verdade.
Eu acho que, assim, a minha vida eu acabo são processos que me ensinam bastante, esses processos de dor social, mas acho que antes de falar um pouco sobre a dor, seria legal só definir o que que é, né, para o Você pessoal. tá fugindo de novo? Você não vai contar Talvez. nenhuma história Tá, deixa eu pensar uma história. Eu já sofri de amor, né? de amor. Já. Né? E hoje em dia eu tô muito bem, tô amando bem, tô feliz, mas é um sofrimento que todo adolescente tem, que é gostar de alguém e ser rejeitado, né? Ou até você. É isso, é rejeição, rejeição. É, mas que não vale só para adolescente, né, Gabriel? Não, não, de forma nenhuma. Tem Não. muito adulto sofrendo ainda. É, e sofre muito. Tem, E tem. às vezes, assim, e com o passar da idade, e agora trazendo exatamente isso que o Gabriel falou, né, o que que é dor social, alguns autores, inclusive, somam a dor social à ideia da solidão, né? Então, basicamente, é você ser rejeitado, ou ser excluído, ou estar ostracizado, ou sofrer um luto, uma perda importante, ou estar afastado das pessoas, enfim, tem várias formas de dor social, um tipo de dor. E a gente já já vai começar a discutir a sobreposição de dor social com dor física, que é a dor de uma lesão, de um ferimento, de um machucado, de um corte. Mas, Gabriel, então você sofreu muito de amor na adolescência. Algumas vezes, e sofri rejeição. E aí a gente dá aquela chorada no espelho, sabe? Aquele Você sofrer. fazia isso? Não, já aconteceu uma vez de chorar, assim, de olhar para o espelho e falar, meu Deus, como estou triste, sabe? Aí você tem uma questão de alimentar o sofrimento, escuta umas músicas, sabe, Los Hermanos da vida, e, e passa por isso, sabe? E passa junto com amigos e sofre junto. Tem um amigo meu uma vez que quebrou um anel de coco na mão, porque ele ganhou de uma namoradinha, e aí a namoradinha acabou com ele, sofreu, aí bateu a mão na mesa revoltado e quebrou o anelzinho de coco dele. Que Ficou bem co- triste, cara. Foi. E é normal, Paulo Borges. Acho que você E ele- sofreu alguma vez de dor social também. Ah, bastante. Bastante. Esse seu lado, não? Tem um lado obscuro. Não, todo mundo já sofreu de dor social. Eu tenho minhas histórias aí. Eu tenho algumas histórias boas. Mas a dor social, esse tipo de dor, ela vale tanto para isolamento, rejeição, mas para perdas também, para É verdade, lutos e coisas do gênero. Pessoas queridas que você perde e claro. que você sofre, né? Sofre pela perda e esses tópicos são interessantes. E aí, fiquei preocupado com seu amigo com o anel de coco. Ele tá bem hoje em dia, E não tá? tá mais com a menina. Não, isso Não, foi quando eu era muito jovem. Então, aquelas entendi. paixões de adolescente, né? E agora ele usa o quê? Um anel de aço. Eu acho que por isso que se usa anel de ouro, né? De metal. Para não bater na mesa e quebrar. E não, ele tá bem, tá super bem. E aí eu falei de chorar no espelho, eu pensei que tem essas categorias. Você já chorou na chuva, já? Na chuva? Rapaz, chorar na chuva? Eu não me lembro. Você já chorou na chuva? Não, acho que já, né? Todo mundo chora na chuva alguma vez, né? Porque é bem piegas isso, né? Chorar no É espelho, mesmo. chorar na chuva. Tá, mas eu só entendo uma coisa. Eu já corri na chuva, corri da chuva, caí na chuva, mas chorar na chuva, acho que não, Gabriel. É um momento único isso, Paulo Borges. Entendi. É bem romântico isso. É bem. Deve ser, né? Ô, Gabriel, então, você estava falando de amor e essa coisa toda, e aí é muito interessante, e a gente vai começar a aproximar um pouco do tema. Quando a gente fala, então, de dor social, hoje em dia, dentro da psicologia e das neurociências, a gente tem aproximado muito a discussão da dor social com a dor física. E aí tem muito experimento, a gente vai comentar alguns aqui hoje, mas é muito interessante se a gente for olhar na própria língua e o próprio uso de alguns termos que a gente usa para remeter à dor social, que na verdade são termos que vêm da dor física, né? No português tem vários, no inglês muitos. No inglês tem palavras que você precisa usar palavras que remetem à dor física para falar sobre dor social. E aí você estava falando de amor, e amor às vezes não correspondido, ou amores proibidos, enfim. Então a gente vai ter histórias tipo Romeu e Julieta e tal. E a gente tem um Shakespeare português, né? E aqui eu queria saudar os nossos amigos portugueses que têm escutado nosso podcast, nossos colegas, pessoal da Universidade do Minho, da Universidade de Coimbra, e aqui em nome, né, agradeço a todos em nome do nosso amigo professor Oscar Gonçalves, um psicólogo excelente, pesquisador
maravilhoso e um amigo muito querido nosso. Ele tá ouvindo, professor Oscar? Eu acho que tá, porque olha, tem ouvintes de Portugal. Eu acredito que um deles é o nosso amigo Oscar. Manda um sinal aí pra gente. O Oscar, a gente uma hora vai chamá-lo para conversar, que o Oscar tem estudos muito interessantes na psicologia, principalmente estados de consciência, tem uns trabalhos bem legais. E uma hora em breve a gente vai começar a ter uns podcasts com alguns parceiros, né, pessoas de fora para conversar, falar de outros temas, né? O Oscar é um desses que está aí na nossa lista de futuros convidados. E aí, para saudar os nossos amigos portugueses, você estava falando de dor social por amor, aí tem o romântico Camilo Castelo Branco e aquela obra clássica Amor de Perdição. E aí eu separei uns trechos de Amor de Perdição. Não, Amor de Perdição, Amor Proibido, né, entre o Simão Botelho e a Teresa de Albuquerque. É o Shakespeare português. Né? Muito bom. E aí tem uns trechos bem bonitos que mostram essa questão física e social. Então, por exemplo, olha só essa frase: tu morrerás de saudade se o clima de desterro te não matar ainda antes de sucumbires à dor do espírito. Rapaz, bonito, viu? Rapaz, é um sofrimento sem fim. Foi sim, né? foi sim. Olha esse outro aqui. Molestavam-na saudades da corte. Ela tinha saudades da corte e ela sofria com isso. Né? Saudade que consome. Então, saudade já é um termo bem específico do português. A gente vai falar muito disso em alguns podcasts sobre emoções e linguagem. Mas aqui é a mistura de um elemento afetivo com esses elementos de dor física, né? Na literatura a gente vai encontrar muito e no dia a dia a gente ouve: ah, ele partiu meu coração, né? Sim, estraçalhado, me sinto quebrado. Quebrado, exatamente. Sim, sim. Então esses termos vão mostrando essa sobreposição, que a princípio poderia ser simplesmente uma questão, às vezes, metafórica, um recurso de linguagem, mas que aí os estudos começaram a mostrar que não é exatamente isso. Existe uma sobreposição entre dor física e dor social. E aí vale a pena a gente dividir esses componentes, e começando pelo componente da dor física, né? Porque aí a gente já começa a entender onde a dor social entra, né? Então, quando a gente pega a dor física, ela vai ter um componente sensorial e ela vai ter um componente afetivo. E aí, quando a gente vai olhar para o componente sensorial, quem vem da psicologia, da neuro, sabe. A gente vai estar falando de áreas como córtex somatosensorial, algumas regiões da ínsula, algumas estruturas mais profundas, mas tem um componente afetivo na dor física, que é o cíngulo anterior dorsal, a própria ínsula anterior e algumas outras estruturas. Isso tudo compondo a dor física. Mas aí começou a ficar interessante que alguns estudos começaram a encontrar recrutamento dessas estruturas durante tarefas onde o que acontecia não era indução de dor física, era indução de dor social, né? Só pensando um pouco também, então tem esses dois componentes, afetivo e um componente mais sensorial. Então, se pensar, talvez, pensando física, o componente sensorial seria mais para avisar sobre a natureza da dor, de onde, Exatamente. do tipo da dor, se é uma dor aguda, né, latejante. Exatamente. Ela vai ajudar a discriminar o tipo de dor. Localização, duração, tipo de lesão. E o afetivo seria, então, uma experiência mais de um sofrimento, da angústia. É a angústia, é a sensação de desconforto, é o sofrimento que você tem por aquilo. Eu tenho uma história interessante sobre isso, só para deixar claro que a diferença entre do componente afetivo e o físico, sensorial, era pequeno, brincando com a lata de leite condensado, jogando para cima, e ele caiu sobre o meu dedão, né? E aí machucou o dedão e tal. E no mesmo dia, eu fui pegar uma carta lá na porta de casa, e quando eu voltei, eu tropiquei com o dedão no degrau e a unha levantou. E eu senti uma estranheza, e assim, uma coisa na unha, senti uma parte sensorial, mas não estava sentindo uma dor. Tá. Mas até olhar para a unha e ver que estava sangrando e tal. E aí me deu aquela angústia, tipo, cara, vou perder meu dedo, né? E aí foi a experiência de sofrimento, de agonia e tal. Na hora que você juntou a experiência da dor com a experiência visual e a interpretação. Sim, ficou de uma possível perda. Perfeitamente. Só para distinguir um pouco esse componente. E outra forma de distinguir também é pensando nas videocassetadas, né? Ou seja, você assiste um vídeo de alguém caindo e você faz aquele... Você sente também um pouco. Isso seria o componente afetivo. O componente afetivo, E uma experiência que a gente chama de experiência vicária, né? Tá. Você tá sofrendo junto com o outro. Beleza. Você falou do seu dedo. Você sabe que eu quase perdi meu dedo, né?
Qual dedo tem? Esse aqui, Vocês não viram, para não? quem não viu, é o dedo do meio da mão direita. Ah, foi verdade, então eu achei que É era... verdade. Eu tinha uns 12 anos e tava fazendo caldo de cana lá no sítio no interior. E aí o dedo entrou no moedor de cana. Sorte que era um moedor manual. Cara, Mas mesmo assim, ó, a ponta do dedo é meio estraçalhada. Assim, tu que meio... tava girando e botando a cana ao mesmo tempo? Não, então eu era uma criança um pouco atrapalhada. Eu não estava girando, eu estava empurrando a engrenagem. Ai, meu Deus. Rapaz, você vê que bom que eu fui para psicologia, né? Não fui para uma área mais de engenharia mecânica, porque eu meti a mão dentro da engrenagem, aí o dedo só fez pluf. Se teus pais confiavam muito em tu, porque moedor de cana é um equipamento perigosíssimo, né? Ou não tinham muita noção, né? Acontece também. Ah, deixa ele lá brincando com o comedor de cana. Sobreviveu pelo teste. Exato, se voltar com os Dois dedos, dedos. tá bom. Mas é isso, né? São essas experiências. Mas então tem esse componente afetivo, esse componente sensorial, e aí começaram a surgir os estudos, né? Que vão tentar enxergar quais são os circuitos envolvidos nessa dor mais afetiva, nessa dor agora mais social, e aí começou a ficar muito interessante essa história, né? Sim, sim. Pô, vamos falar então de alguns estudos legais. Vamos falar de algumas coisas interessantes aí. Tem alguns estudos, tem alguns estudos que eles, e aí vale a pena a gente explicar um pouco como que esses estudos são feitos para induzir dor social, né? Então, no começo a gente comentou que dor social está relacionado com exclusão, com ostracismo e tal. Então, uma forma da gente testar isso em pesquisa é simular algumas situações em que a pessoa se sinta excluída, né? Eu não sei você, Gabriel, como era na sua época de criança, adolescente, mas eu nessa época não, até hoje, na verdade só piorou. Eu não tinha e não tenho muitas habilidades atléticas, sabe? Sim. Futebol, vôlei eu não tenho nem tamanho, basquete, enfim. E aí, olha só como dor social pode se manifestar. Você tá lá na hora da educação física, ou você tá num parque e todo feliz que vai jogar bola, e aí dividem normalmente os dois que jogam melhor para formar os times. E aí você vê, chamam o João, chamam a Maria, chamam o Miguel, vão chamando e nada de te chamar. E aí você fica de último, você é o último a ser escalado. Isso gera uma sensação muito desagradável, né? E isso que eu estou chamando de desagradável é um dos elementos do que compõe essa chamada dor social. E aí um sujeito chamado Kipling, ele resolveu construir um teste para rodar em laboratório usando essa ideia, né? Sim, que seria o Cyberball. Seria o Cyberball. Como que é o Cyberball? Aí você coloca o participante para interagir então com outros jogadores que na verdade são programados em computador. E aí a interação acontece como se fosse passando a bola um para o outro. Uhum, Mas você controla o número de vezes que a bola é passada para cada jogador, inclusive para o participante. uhum, E a ideia é colocar os outros jogadores, que uhum, na verdade não são reais, mas ele acha que são, uhum. para ficar então jogando ali entre eles e não passar a bola para o participante. E aí isso causa uma sensação de exclusão, né? É. Então, basicamente, o sujeito vai entrar no experimento achando que está jogando com outros dois no computador, passa a bola para um, passa para outro. Se ele der sorte, ele cai no grupo que a bola vai circular normalmente, né, uma distribuição, né, ok. Se ele der um azar, ele cai no grupo que a bola vai raramente chegar na mão dele, e aí eles veem as reações. Que podem ser as reações, o quanto isso afeta as necessidades básicas sociais, né? E aí, que necessidades básicas sociais eu me refiro? Pertencimento, significado de existência, autoestima, controle da situação. E um casal muito importante na neurociência social, o Matthew Lieberman e a Naomi Eisenberg, que são professores na UCLA, eles, junto com o Kipling, resolveram testar esse jogo durante coleta de ressonância magnética funcional. E aí é que a transformação da área veio. Esse é um marco muito interessante nas neurociências sociais mais recentes, né? Eles encontraram recrutamento da região do cíngulo anterior dorsal e do pré-frontal lateral direito e parte de ínsula, né? Enfim. Tá. E aí a gente está falando de áreas que são áreas Mais ligado ao mais componente afetivo. afetivo da dor física. Da dor física. Da dor exatamente. física. Isso que é o bonito. Então eles começaram a identificar que elementos que aparecem em
situações de dor física apareceram num cenário em que não tinha nenhuma dor física, era uma dor social. E aí aquilo que a gente tratava como recurso só de linguagem, uma metáfora, na verdade a gente usa os nossos recursos para processar dor física, né, no nosso cérebro, para processar essa exclusão, a rejeição, ostracismo. Eu acho que tem uma coisa interessante, aí tem esse estudo com o Cyberball e mostra essa sobreposição principalmente para a parte do componente afetivo. Mas tem um outro estudo deles que eles usam um modelo um pouco mais agressivo, que é observando foto. Tem esse estudo? Qual que é esse? Tem um que eles vão mostrar que, tá, então o componente afetivo tem a ver nas duas coisas, mas eles vão demonstrar em outro estudo que o componente físico sensorial também aparece em casos de rejeição muito forte. E, salvo engano, eu posso estar enganado, vale a pena olhar, mas, salvo engano, era com pessoas que tinham acabado um relacionamento há pouco tempo e pediam para observar foto da pessoa. Isso, E aí ativava componente físico sensorial, para mostrar assim, beleza, não é só afetivo não, mas a pessoa chega a sentir fisicamente. Que aquela questão de tá doendo meu coração, aquela falta de me sinto como se estivesse sendo apunhalado no peito, né? Isso é real, eu tô lembrando. Não, tá certo. Esses estudos eles mostram a via de mão dupla da dor física e da dor social, né? Então, você ser exposto a imagens de pessoas que podem ser desde pessoas que você gostava e perdeu, por exemplo, perdas reais mesmo, elas recrutam tanto a via afetiva quanto a via mais da dor física, né? A via mais sensorial, inclusive, né? Então começa a ficar muito interessante. E aí, a Naomi Eisenberg e o grupo delas, eles resolveram testar um negócio muito interessante, que foi o uso de uma medicação para a dor física, mas testando num modelo de dor social. Eles fizeram a administração de Tilenol, né? Sim. Então eles administraram um Tilenol num grupo, o outro grupo era um placebo, e as pessoas faziam um diário sobre o quanto elas se sentiam excluídas pelo outro, magoadas pelos outros, bem perguntas de dor física, como um diário, né? Tem uns detalhes bem técnicos disso, depois a gente pode colocar o link para os artigos, mas basicamente a ideia é como se fosse um diário em que a pessoa vai reportando, respondendo, né, sobre dor social, e o que eles encontraram é que o uso do Tilenol aliviava a dor social. Olha só. E isso é bem bonito. E aí um outro estudo eles fizeram o seguinte, testaram o uso do Tilenol no uso do Cyberball com ressonância. E aí o que eles acharam? Aquelas estruturas, estilo cíngulo anterior dorsal, pré-frontal, direito lateral, que é recrutada nessas situações, que mostra a sobreposição de sistemas, ele é recrutado, mas em menor intensidade quando se faz uso do Tilenol. Olha, isso explica bastante então a cultura do sertanejo no Brasil, né? Por quê? Que se baseia muito em chifre, cornice e álcool, né? O pessoal é muito em busca de tô sofrendo, vou beber até cair, não sei o quê. Então o álcool, na verdade, seria uma solução para o sofrimento. Não. Pessoal que está escutando o podcast, não ouça aí, não precisa beber. Não, mas tem isso mesmo, o álcool pode ser visto em alguns casos como um anestésico, exatamente. E tem essa questão do levar um então chifre, dor de corno se trata com álcool. Na cultura, no sertanejo tem sempre essa música ligada, tipo, me deixou, vou beber até cair, não sei o quê. Desculpa pra encher a cara, não? Pode ser também, tem esse problema também, que a pessoa pode estar achando motivos, né, pra entrar naquela vida bandida. Ela foi abandonada porque bebia demais. Exatamente. Não porque bebeu demais porque foi abandonada. E aí vira um ciclo, né, na verdade. Né? Que não leva a lugar nenhum. Que só fica bebendo e ouvindo sertanejo. Levando chifre. E levando chifre. Tô brincando com quem é de sertanejo tá ouvindo aí. Não acho que ninguém vai ver. Continua ouvindo. Não vou falar sobre isso. Continua ouvindo sertanejo. Tá, vamos lá. Mas é isso. Então esses estudos começaram a surgir mostrando exatamente essa sobreposição do sistema de dor física e social. E aí, talvez algumas pessoas estejam perguntando, mas qual é o sentido, né, de ter sobreposição dos sistemas? E aí vem uma discussão bem evolutiva dessa história toda. A nossa espécie e alguns mamíferos, diferente de algumas outras espécies, a gente depende muito, a gente já falou isso num outro podcast, dos vínculos sociais no desenvolvimento, né? Um bebezinho nasce e ele precisa de cuidado materno. E para ele ter cuidado materno, ele precisa ter um vínculo. E para ele ter o vínculo e manter o vínculo e sinalizar algumas coisas,
é importante vocalizações, é importante alguns sons. E esses sons eles são emitidos não só quando a gente está com fome, mas quando a gente está isolado, né? Quando a gente está. Então, tem alguns estudos com mamíferos que mostram aumento, por exemplo, de vocalização na prole quando a mãe se afasta. E são vocalizações tipicamente de sofrimento. São sons que sinalizam sofrimento, né? Então, isso é muito interessante. Então, na verdade, a gente tem um sistema de dor física que passou a ser utilizado para indexar esse tipo de dor social, que é algo mais recente, principalmente na nossa espécie. Interessante, que no final o resultado seria o mesmo de alertar para um risco, Exato. a sobrevivência, né? Então é só um jeito mais sutil de prever um risco, não é físico, mas ainda assim que pode levar a um problema real no futuro, né? Você ficar sozinho, isolado. Exato. Interessante Exato. isso. O John Cacioppo, que é um psicólogo, é um dos grandes nomes da psicologia e um dos introdutores da psicofisiologia com os estudos de psicologia social e experimental, faleceu mais ou menos no período, não foi pela pandemia, mas ele faleceu mais ou menos no período da pandemia. Ele trabalhou muito com o efeito da solidão, né? E ele traz muito essa discussão do quanto esses sinais que a gente tem quando está isolado, eles é quase que é um alerta de que precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de suporte social e suporte afetivo. E às vezes esses alertas as pessoas às vezes não entendem necessariamente como alerta, porque às vezes esses alertas eles são até agressivos, né? Sim. Tem alguns estudos que discutem muito isso. Em dor física, muitas vezes a gente tem algumas respostas que são agressivas com o outro. E em dor social também, e aí fica estranho, a pessoa está sofrendo, ela ainda vai ser agressiva com o outro, mas parte da discussão é que isso é resquício exatamente desse processo de junção de um sistema para processar duas coisas, né? Sim, sim. E é interessante pensar um pouco também nas consequências da dor social, porque tem estudos que mostram, então, que o impacto disso na vida, né, você quando criança, por exemplo, adolescente, sofre Uhum. uma rejeição, um bullying, isso teria impactos reais na saúde mental na vida adulta, né? Tem. Então tem uma série de estudos que investigam Tem. isso. A gente, inclusive, fez um estudo, esse foi um estudo que eu fiz junto com uma aluna, a Ana Paula Donati, na época que ela estava fazendo a graduação, foi a iniciação científica dela, e o que a gente construiu foi um chat, que era um chat, que a gente meio que um chat de ostracismo. Então, qual é a ideia? Mais ou menos igual o jogo, né, do Cyberball. No chat, as pessoas vinham e elas eram colocadas numa sala com computador e apresentadas a outras duas pessoas, que a gente dizia que seriam colaboradores também, né? E aí essas três pessoas supostamente iam ficar trocando mensagens num chat. Mas o chat já estava programado, de maneira que dependendo a pessoa ia entrar num chat em que ela não ia ser muito chamada para conversar, e em outro ela ia ser chamada com uma certa regularidade. Então, num ela ia ver os outros mais conversando, sem chamá-la muito, e no outro ela ia conversar mais, né? Ia ter mais interação. E o que a gente foi analisar foram as tais necessidades básicas sociais. E uma das coisas que a gente observou, uma situação dessa, que é curta, né? Porque tem que ser curta, você não vai ficar criando um experimento desse e deixar a pessoa. São 10 minutos de uma tarefa como essa, né? Ninguém vai manter ninguém sendo excluído. Mas 10 minutos de uma situação como essa, acreditando que você está sendo excluído por pessoas que você nem conhece, que a princípio a gente fala, mas qual é o peso disso? As pessoas reportam uma quedinha naquele momento, né, momentâneo, na autoestima, no significado de existência, né, na noção de pertencimento, na noção de controle. Isso falando de adultos, numa situação em laboratório, controlado, com pessoas que não conhecem. Quando a gente vai olhar os estudos, né, com crianças e adolescentes, aí a história é muito dramática, né, porque elas são crianças em desenvolvimento, excluídas, ostracizadas, sofrendo bullying. Hoje em dia a coisa é até mais dramática, né, porque na nossa época, se você sofresse bullying na escola, o bullying ficava na escola, já era ruim, mas ficava na escola, né? Agora o bullying vai com você, né? Porque ele vai pelas redes sociais, né? Exatamente. É mensagem, é meme, é foto, é vídeo, é áudio, as coisas são carregadas, né?
E aí tem muitos estudos falando do efeito dramático mesmo para as pessoas que sofrem o que se chama hoje, inclusive, de cyberbullying, né? É. Que é esse bullying cibernético, né? O efeito. E é importante falar sobre isso também, porque tem essa discussão. Eu vejo muito pessoal mais velho falar, é porque na minha época eu tinha bullying, mas hoje em dia, não sei o quê. E eu falo assim, não, então você foi um cara que talvez tenha sofrido algum tipo de brincadeira, mas Uhum, ficou de boa, né? uhum, Mas não quer dizer que tenha pessoas na sua época também que tenham talvez sofreram e você nem percebeu, né? exatamente. Então, assim, esse movimento atual de cuidar para não existir o bullying na escola, porque tem impactos reais ao longo da vida e são sérios, né? É. É isso. E essa história na minha época, não, né, dava, podia bater na criança que não ia acontecer nada, não sei o quê. Não é que não aconteceu nada, porque as pessoas não estavam, às vezes, muitas vezes prestando atenção, às vezes tiveram consequências dramáticas para o desenvolvimento do fulano X ou Y, e ninguém, na verdade, Nem se acompanhou percebia. É. e não se observava e não se acompanhava. Muita coisa não tinha, às vezes, o tratamento devido, o cuidado devido, né? Então essas coisas são importantes. E aí, quando a gente está falando de dor social, nesse caso, por exemplo, cyberbullying, do bullying, principalmente nas crianças e adolescentes, o problema todo é que, como ele abala essas questões afetivas e aumenta essa carga de dor, ele vai gerar um efeito em outras áreas. Uma delas são as áreas mais cognitivas, e aí isso vai impactar o aprendizado, vai impactar o desenvolvimento, e aí a gente vai para outros tópicos, porque as coisas, quando a gente fala, igual hoje a gente está falando de dor social e mostrando circuitos de dor física e de como eles se sobrepõem, a gente tem que lembrar que o cérebro é um sistema único com vários circuitos, vários sistemas integrados. Então, se eu estou perturbando um sistema, eu estou interferindo no outro. Então, tem uma cadeia de eventos. Então, a gente está falando desse tipo de exclusão, isso vai ter outras consequências, por exemplo, no aprendizado, né? Claro. Crianças, às vezes, que em sala de aula não vão conseguir prestar atenção porque elas estão sendo vítimas de algum tipo de perseguição ou brincadeira, ou estão com medo. Às vezes Claro. ela já tá prevendo que na hora que for pro recreio vai sofrer algum tipo de violência, né? É de se pensar que seria, então, a parte mais básica do ser humano, esse vínculo social, a importância. Então, a sinalização de um risco para isso vai tomar todo o seu tempo de pensamento, Uhum, né? uhum, Então, quem está sofrendo, está com dor, seja físico, social, não vai uhum. estar conseguindo prestar atenção em nada, além do motivo da dor, o sofrimento, O né? direcionamento de atenção vai estar muito focado para isso. Que é a função dele, né? Sinalizar para, tipo assim, preste atenção a uma coisa aqui Exato. para resolver. Exato. Por isso que hoje em dia tem uma discussão muito legal sobre como fazer a intervenção tanto para dor física quanto para social, porque o caminho é de duas mãos. Sim. Então eu posso, pelo meio de uma coisa mais física, ter um efeito mais social e vice-versa, né? E isso, inclusive, se relaciona até os estilos, né? E os perfis, por exemplo, de apego e vínculo. Então, por exemplo, pessoas que têm um perfil, às vezes, de apego mais ansioso e coisas do gênero, elas sofrem mais de dor social e, em conjunto, sofrem mais de dor física. As coisas caminham juntas, né? Por isso que não dá para dissociar mais, né? Cada vez mais, inclusive pensando agora nas áreas, né? Psicologia, psiquiatria, fisioterapia, essas áreas estão cada vez mais próximas, né? Porque elas caminham juntas, porque a gente está falando de fenômenos que se sobrepõem, né? Tem uma coisa que meu irmão fazia muito. Quem? Sua irmã? Meu irmão. Seu irmão. A gente ficava brincando, às vezes alguém se machucava, né? Coisa de criança. E aí, quando eu caía, me ralava, ele ficava brincando, chamando atenção por uma questão do estímulo social, né? Aham. E parece que a dor realmente passava, tanto pela atenção que mudava, como também pela questão do vínculo. Acho que Aham. a questão que você falou do toque, né? Então, existe uma questão social que vai regular processos físicos básicos como a dor, né? A ideia da distração, por exemplo, ela tem um efeito grande. Você direciona a atenção para outro lugar e afasta do estímulo doloroso, por exemplo, que seria o teu foco. Você tende a ter uma diminuiçãozinha. E isso, naturalmente, pai e mãe, né, bons pais, boas mães, né, que estão acompanhando e tal, eles fazem isso, às vezes, de uma forma muito natural, né? Sim, sim. Eu pensei umas coisas aqui. E a ideia do que a gente pode chamar de apoio social, né? Sim. Você tem um suporte social. Você tem um suporte social, vai ajudar a controlar tanto a parte física quanto a parte afetiva. Aqui a gente pode até usar um nome, a gente pode usar um termo que é a regulação, né? Regulação. E aí, nesse caso, poderia ser uma heterorregulação, né? Que é o pai ou a mãe ajudando a criança a regular o seu
sofrimento, né? Sim. Pode ser uma autorregulação, né? Então a gente pode tentar controlar e se regular, ou pode ser uma heterorregulação. A heterorregulação é fundamental, inclusive, para o desenvolvimento para essa criança, na vida adulta, Aprender a se a se autorregular. Interessante, É. interessante. Tá. Essa questão sinaliza um ponto importante, que é a ideia, na minha cabeça veio agora, aquela questão de sofrer é ruim, mas quando se sofre junto, é menos pior, né? É. Tem isso também, né? O cara se ferrar sozinho sempre dói mais, né? Então, assim, essa questão até do corno coletivo, né? Ô, Gabriel, espera um Desculpa pouquinho. falar, porque assim, eu fico lembrando de situações. Basicamente quer dizer o seguinte: rodeio é o lugar onde você junta A galera os faz cornos. isso, aí você sofre O pessoal que ouve sertanejo, desculpa, gente. Não, é que eu tô pensando aqui, o que acontece? Tem esses grupos de sofrimento, mas assim, não só para do choro do sofrimento de rejeição, para perda também, que é achar um ponto comum, né? Tem uma história do Buda, muito bonita, que uma mãe perde um filho e aí... Tu não é rindo da história do Buda, não. Eu não tô rindo, Eu falo de Buda. eu não tô rindo da história do Buda. É porque você tá tentando salvar sua pele Ah, falando de Buda. puxando o Buda. Eu vou puxar o Buda para me ajudar aqui nesse momento. Olha a história bonita. Vai. E a mãe perde o filho e chega pro Buda e fala assim, cara, ô Buda, não falava Buda, né? Eu perdi meu filho, eu tô sofrendo e tal. E ele fala assim, olha, faz o seguinte, bate em cada... Eu vou contar essa história, é bonita, Eu sabe? vou contar- Tá. desculpa, Ele bate em cada porta, bate em cada porta aqui da vila, e para cada lugar onde alguém perdeu alguém, você pede um grão de mostarda. Pede E o você pede um grão de mostarda. Grão de mostarda. E guarda isso. Tá. A ideia é que pareceria que ela iria bater algumas portas e não ia achar muito, mas pegaria alguns grãos de mostarda e faria alguma coisa com isso. Sei. E no final ela vai bater nas portas e cada porta que ela bate aparece um grão de mostarda para ela. E depois ela chega pro Buda e fala assim, cara, eu acho que eu entendi uma coisa que assim, eu tenho minha dor, meu sofrimento, mas todo mundo aqui na vila também tem, né? Uhum. E aí parece que a dor dela ameniza um pouco, né? Que é bonita a história. É bonita a história. Ela compartilhou, né? Ela É bonita. compartilhou a dor. E é bonita porque sabe, o grão de mostarda é desse tamanho, né? É um negócio pequenininho, né? Isso. Então você precisa compartilhar bastante. Você Bacana. precisa dividir bem, né? É. Pra tá... Não, mas acho que dava o grão. O grãozinho... Não, dava o grão inteiro. Não, o grão é pequeno. Você viu um grão de mostarda? Já, mas assim, como assim? Ele compartilhar o grão? O grão é pequeno. Para trazer. Ah, tá dividindo o grão. Ah, entendi. Não, acho que dava um grão só pra ela. Não, eles davam um grão. E ela juntava os grãos. O grão é desse tamanho. Quer dizer que é uma experiência muito bonita. Não, mas pequeno representa. É o sofrimento de cada um sendo. Então, compartilhado. se uma pessoa está sofrendo agora, se fala assim, cara, se juntar em grupos por si só já é uma forma de aliviar. A ideia dos grupos de apoio. E se for num bar, melhor ainda. Se Né? for num bar é melhor, não sei. Tá. Não, mas a ideia dos grupos de apoio, né? Das Legal. teorias, das terapias em grupo, dos grupos que tem, por exemplo, Claro. pessoas que têm um determinado tipo de perda ou estão passando por um sofrimento que elas consigam compartilhar experiências, tem um papel bem importante. Isso é um dos modelos que tem mais sucesso, eu acho, né? É. Na forma de De ajuda. ajuda. É a ideia do apoio social, do suporte social, o suporte coletivo, são as pessoas te ajudando. Que é a ideia que remete até aquela coisa da filosofia africana do Ubuntu, né? Sim. A gente só é ser humano através do outro, né? Outro. Isso é. E com o outro a gente vai se vinculando, vai tendo apoio, vai tendo suporte. Isso tem um efeito bom, inclusive, no sofrimento, né? A gente compartilha o sofrimento, né? E a ideia também é assim, alguém está sofrendo agora, por exemplo, só o fato de estar perto por si só, e você fala assim, não sei nem o que falar para a pessoa. Não precisa, Tá. né? É só estar junto. Só de estar junto, o fato de você estar junto, tá? E aí a gente remete ao episódio do toque, de segurando a mão, de dando um abraço, catando piolho, enfim. E aí essas coisas que a gente está falando agora, elas são importantes para a gente refletir até alguns modelos de terapia, né? Sim. Que às vezes estão preocupados com coisas que se afastam da natureza humana, né? Sim. Da natureza humana do cuidado. Mas isso acho que é um tópico para... Quando a gente puder ser cancelado, a gente fala de terapias que não funcionam, né? Mas acho que é bom a gente ter um número de ouvintes que se perder... se perder 10% agora é muito. É muito. A gente vai ficar muito sozinho e vai doer muito, vai doer bastante. A gente vai ter muito sofrimento. Uma outra coisa, Gabriel, sobre dor e dor social,
que outros estudos também começaram a mostrar, é como essa circuitaria que sobrepõe dor física e dor social, ela é recrutada também em situações que não é só de exclusão ou de isolamento, mas, por exemplo, quando a gente olha expressões faciais muito negativas, aquelas expressões faciais de rejeição, sabe? Aquela que você está falando alguma coisa e a pessoa está te olhando torto. Quem dá aula sabe disso. Você está dando aula, sempre tem alguém olhando para você com uma cara de que, meu, que bobagem esse cara está falando. Isso magoa a gente. No começo magoa bastante. Até, tem uma questão que é legal, que é a sua insegurança no começo Aham. fica muito suscetível a tais Ah, sinais. tais sinais, é. E chega um ponto depois também você tá tipo. E abala o que a gente chama de necessidades básicas, porque o fulano vai sair da aula por conta de um rosto que faz uma expressão negativa, pondo em dúvida se o conhecimento dele está correto ou não, se Claro. ele fala bem ou não, se ele apresenta não. E aí alguns estudos começaram a olhar que esse sentimento de desconforto, por exemplo, com expressões sociais, começaram a encontrar atividade do cingulado anterior, atividade da ínsula. Então, olha só que coisa interessante, né? Ter essas informações, essas pistas negativas do ambiente, Sim. sociais negativas, elas também fazem mal. Então, quando você estiver num almoço conversando com alguém, quem está escutando, não fica fazendo careta para a pessoa enquanto ela fala, né? É verdade, tem esse tipo de sinal bem sutil, É. fazer careta. Ou às vezes assim, até em grupo também já vi muito acontecer. Eu era mais jovem, hoje em dia não tanto, porque você tem eu não sei, acho que os vínculos estão muito mais estabelecidos em questões sociais e de trabalho mais fixos, mas era jovem e essa amplitude de contatos e novos grupos se formando, eu sempre via muito essas questões de, às vezes uma pessoa não era muito benquista, Sim. e aí você via os colegas olhando estranho, fazendo aquela risadinha, e uma parada que, por si só, muito sutil, mas já Ela é sutil, mas ela tem um peso enorme. tem um peso enorme. Machuca, É. dá assento, é alguma forma de um tipo de ameaça também, né? Exatamente. Então, esse cuidado. E também tem o lado oposto, né? Às vezes, esse nosso da aula assim, às vezes o cara tá fazendo a cara estranha nem por você, né? Não, exato. E você E fica, você às está vezes- interpretando. Isso, acontece E também. aí é quando a gente vai juntar com o perfil, que é aquela história. Um perfil, às vezes, mais ansioso, por exemplo, Percebe mais. ele está, às vezes, identificando uns sinais do ambiente que não exatamente sinalizam o que ele está interpretando. Sim. Aí é quando a gente junta o perfil com outras coisas, né? Então o sujeito está olhando uma carinha que está meio feia, mas a carinha não é nem para ele, né? Mas ele está interpretando que é para ele, deve ser e aí é quando o perfil atrapalha. E esses são aqueles casos que a gente comentou agora há pouco, que aí são pessoas mais propensas aos dois tipos de dor. Tá. Tanto a dor Física, física quanto a dor social. social. Cara, o perigo isso que vira novamente um ciclo ali, às vezes, Vira. né? Você tá sofrendo, fica mais sensível a isso, aí percebe mais detalhes de sofrimento. Complicado. É isso. Muito bom, Gabriel. Muito bom. Você está se sentindo menos sozinho agora? Tô, porque a gente compartilhou. Você não chorou na chuva também, mas a Eu não chorei gente. na chuva. Você sofreu também, cara. E aí você Eu sofri. se eu torna mais sofri. próximo. Eu sofri também, sofri. Vou começar a chorar agora. Cruzar o episódio Ela inteiro. puxa a cachaça tranquilo, aqui, ó. pega Eu o vou uísque ali, começar. o Gabriel. Acho que acho que para mim fica essa mensagem legal de tipo, o sofrimento é algo comum a todo ser humano, e às vezes a gente se sente mal porque eu tô sofrendo, mas lembre que todo mundo passa por isso também, né? E você que está ouvindo, se por um acaso você estiver passando por uma situação ruim, está se sentindo sozinho, sentindo isso que a gente está descrevendo como dor social, procura pessoas para te apoiar, para te Claro. ajudar. Não sofra sozinho. Procura ajuda que é importante. Às vezes a gente acha que não tem saída e tem. Mas a pessoa guarda, né, também, não quer incomodar ninguém, Isso, ou então às vezes vai falar para uma pessoa específica, a pessoa ignora, tal. Não, mas você vai ter pessoas próximas que estão preocupadas e vão querer saber de você. Exato. Tá? E às vezes, para quem está ouvindo e que não está nessa situação de desconforto ou se sentindo sozinha, mas tem alguém próximo que está passando por isso e às vezes essa pessoa dá uma resposta torta, enviesada, lembra disso que a gente estava falando. Às vezes a resposta de quem está passando por situações como essa são respostas às vezes agressivas, elas são até com uma cara meio desadaptada, né? Sim. Por que alguém vai ser agressivo, ele não está precisando de apoio? Mas normalmente acontece isso exatamente por conta dessas sobreposições dos circuitos, né? Então a gente tem um sistema que foi sendo adaptado para dar conta de diferentes tipos de dor, mas a resposta às vezes
ela não é a melhor. E às vezes as pessoas que estão sofrendo, às vezes elas têm um comportamento ou elas falam de uma forma que parece até agressiva e de quem não precisa de ajuda, mas às vezes é até o contrário, elas estão precisando de ajuda. E aí às vezes acaba afastando as pessoas quando seria preciso que tivesse alguém perto, né? É. E a pessoa fala assim, ó, tentei ajudar, mas tá vendo? Ó? Tá vendo? Tá É, vendo, não né? quer ajuda, não É, só reclama. Claro, só reclama porque tá mal, né? tá mal, exatamente. Se tivesse bem, não tava reclamando. Exatamente. Muito bom, Isso. muito Então bom. tá bom, Gabriel. Fica alguma dica de leitura aí também, não? Fica, então eu vou colocar depois lá no nosso Instagram e também no podcast, na descrição, algumas dicas. É, uma sugestão que eu acho que é muito interessante, acho que já falou uma vez, é o livro do John Cacioppo, que chama Solidão. Esse é um livro muito interessante, descreve os efeitos da dor social e essa relação com o isolamento e com as consequências disso tudo. Tem um livro que não é específico sobre dor social, mas ele fala, tem vários capítulos que falam sobre dor social, que é o livro do Matthew Lieberman, que é um livro chamado Social, né? O cérebro social. Depois eu vou pôr o link lá. E é um livro para quem está chegando, inclusive, para quem já é da área, é um livro excelente. Para quem está chegando também é um livro muito bom, porque ele dá uma introdução bem legal sobre o que são as neurociências sociais, e ele vai passando por vários exemplos, e um deles é o de dor social. Então, acho que essas são duas sugestões que eu acho que vale a pena para quem tiver interesse ir atrás. E para quem é da área e quiser conhecer mais, eu aconselho muito olhar os estudos da Naomi Eisenberg. Ela faz estudos muito interessantes sobre dor social e sobre essa relação de dor física com esses sistemas. Ela foi a que fez esse estudo com o Tilenol, ela tem uns estudos bem diferentes, assim, muito, muito bem bolados, muito bem pensados, então acho que vale a pena. Legal. E eu queria só também fazer uma sugestão aqui. Para quem fica nesse lugar de ouvir sertanejo por sofrimento, tem também Toquinho Vinícius, que é um sofrimento mais gostoso, né? Mas eu não sei, viu, Gabriel, porque, ó, Vinícius de Moraes, acho que isso é um tópico para um podcast. Vinícius de Moraes hoje, acho que ele seria cancelado, Ah, não, com certeza. não é? Acho que seria. Mas também eu vou pensar assim, vários seriam, né? Tem que contextualizar um pouco. Mas tem músicas muito boas também, né? Sobre sofrimento e dor. Tem várias. Então, existe algo no samba aí, na Bossa Nova, que traz uma questão da tristeza, mas que pode ser resolvida com Tristeza não tem fim, felicidade sim. É isso aí, pessoal. Com isso a gente se despede de mais um episódio de Cadê a Hipótese Ruth? Valeu, meu amigo Gabriel. Valeu, Paulo Borja. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Abraço.